Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Carlos Alberto, do portal Rodadas Brasil de Negócios. Hoje estamos aqui com o Rafael Guilherme, advogado. A gente vai bater um papo bem legal, um papo sem juridiquês, com o nosso amigo aqui, doutor Rafael Guilherme. Rafael, quem é o advogado Rafael Guilherme? Advogado antes de advogado, Rafael Guilherme é marido, filho, irmão, né, amigo de muita gente. E, mais do que tudo, uma pessoa que tem a colaboração e a parceria como duas forças motoras, assim como duas forças de máxima potência na vida e nos negócios. Uma pessoa de bem com a vida, buscando aí trazer o melhor de si, não só no trabalho, mas na vida também. Bacana. Rafael, eu tenho mais de 500 rodadas de negócio, cara. Eu sempre falo isso lá nos meus eventos, que eu vou te receber dia 31 de março. Tenho certeza que vai ser incrível. Naquele pitch de abertura que a gente ensina a galera como participar da rodada de negócio, eu sempre deixo bem claro. É óbvio, qualquer empreendedor, qualquer empresa comparece a um evento corporativo para vender. Não faz nenhum sentido ser empresário. Mas, às vezes, uma parceria, e lá no bastidor a gente conversou bastante sobre isso daí, né? Sobre sua especialidade, que a gente vai falar bastante aqui também, mas, às vezes, uma parceria com outro colega do direito, às vezes, é muito mais importante do que uma venda pontual. Né? Por exemplo, a gente estava falando sobre uma advogada tributária que vai vir aqui nos visitar também. Fala um pouquinho mais dessas parcerias, porque, inclusive, é até um case, tá aqui no site de vocês aqui. O escritório ele começa com a parceria entre dois advogados, né? Me fala um pouquinho mais sobre parceria, principalmente aí no mundo do direito. Então, eu teria que retroceder, teria que voltar algumas casas. O que acontece? A minha família não é uma família de juristas. Pelo menos do círculo mais íntimo, do círculo mais próximo, eu sou o primeiro a me formar em direito. Contra todas as recomendações e previsões, eu não quis seguir carreira pública, me apaixonei pela advocacia ainda na época dos estágios, lá em 2007, 2008. Desde o primeiro ano da faculdade fui estagiário em diversos escritórios e tudo mais. E termino a faculdade ainda sem nenhum parente advogado, sem nenhum padrinho na advocacia. Então saí do meu estágio para alcançar meu primeiro trabalho como advogado associado ou para pegar os meus primeiros casos. E a questão da falta de previsibilidade. Então, lá em 2007, 2008, ainda existia processo físico. E era muito comum advogados iniciantes, estagiários, tirarem fotos de processo. Eu tenho que ter um advogado que tem seu pequeno escritório ou grande escritório no interior, para de uma cópia de processo aqui no Fórum Central de São Paulo, no Fórum João Mendes, e contrata um escritório ou um profissional independente, um advogado autônomo, para extrair essas fotos, ou para conversar com o escrevente do cartório para dar impulso, né, ao processo, para despachar com o juiz, uma coisa mais formal, mas assim, fazer uma sustentação oral, né, que seria o ápice da posição de orador do advogado e assim por diante. Aí eu me inscrevi em uma dessas plataformas e acabei fidelizando alguns advogados parceiros e alguns escritórios parceiros que me acompanham até hoje. Assim, a minha parceria mais antiga, até antes de eu ter a sociedade com o doutor Vinícius, né, o Figueiredo, do nome do escritório Silva e Figueiredo, já dura quase 10 anos. Então, nesse meio tempo, eu fiz de tudo um pouco. Fiz plantão policial, fiz sustentação oral, né, no Tribunal de Justiça de São Paulo, atuei em ação de reintegração de posse pela parte pelas pessoas que estavam sendo ali retiradas de um determinado imóvel, escrevi peças de baixíssima, baixa, média, alta e altíssima complexidade. E isso fez o escritório ganhar corpo. Na falta de um aporte financeiro inicial, ou na falta de uma fonte de indicação inicial, esses advogados passaram de clientes a parceiros regulares do escritório, com quem eu passei a pegar casos juntos. Então, deixei de prestar serviços e comecei a pegar casos em parceria mesmo. Não se tornaram meus sócios, mas advogados parceiros. Passado um certo tempo,
a demanda do escritório cresce bastante, e um dos meus melhores amigos de vida, de adolescência, também formado em Direito, saiu do antigo trabalho e topou entrar de cabeça nesse desafio com a promessa, entre aspas, né, porque nada se garante nessa fase tão inicial, de em poucos meses conseguir levantar um rendimento fixo mensal minimamente parecido com aquilo que ele recebia no último emprego dele. E assim, tudo deu certo. Organizamos a sociedade, expandimos o escopo do escritório e nos últimos anos estamos nos especializando, né, na atuação civil e empresarial, dedicada a pequena, média empresa, startup, SaaS, setor da moda e assim por diante. Mas a parceria continua presente. Eu costumo dizer que eu sou parceiro dos meus clientes, sobretudo, assim. Bacana. E o Vinícius está nos assistindo. Vinícius, você está convidado ou escalado para tomar um café com a gente na rodagem de negócio do dia 31. Ele vai gostar bastante. Bacana. Rafael, cara, eu vi aqui no site aqui bastante coisa que eu quero falar com você, mas um que eu gosto muito, a gente até conversou também no bastidor sobre isso daí, sobre os ativos, cara, da propriedade intelectual. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu, ele é dono de um restaurante bacana aqui em São Bernardo. Ele disse que vai criar 15 marcas para atender só no delivery e depois, quem sabe, ou franquia ou licença de uso. Fala um pouquinho disso daí, que eu acho bem interessante também, até para quem está começando aí no mundo corporativo. O que acontece? O que eu diria para qualquer jovem empreendedor, né? Eu já passei de profissional autônomo, a profissional liberal, a sócio do escritório de advocacia, a posição que eu ocupo. As grandes perguntas que se faz quando você vai iniciar um negócio são as de sempre. O que, quem, quando, como, onde, e a mais importante delas, o porquê. Essa intencionalidade vai te tirar mais rapidamente de um sobrevivente, uma pessoa que sabe desempenhar uma determinada função e trabalha de modo independente com aquilo, para um empreendedor. O que é uma empresa? A execução do serviço, ela faz parte da empresa. A administração da empresa, né, a administração financeira, a administração das operações, também compõe o arranjo completo da empresa. Mas qual é a existência da empresa no mundo físico e no mundo digital? São os ativos de propriedade intelectual, né? São as expressões da criatividade, da inventividade, da intencionalidade do dono. Então, se você, ao invés de simplesmente dizer que, por exemplo, conserta computadores ou desenvolve software, de bate-pronto, você tiver um nome para isso, né, um nome empresarial, para além do nome empresarial, você desenvolver um combo de serviços, uma assinatura de serviços, e der a ela um nome com a sua marca pessoal, isso vai se traduzir num ativo valiosíssimo. Então, com um ativo de propriedade intelectual, o empreendedor ele atribui, né, ele dá valor ao produto ou ao serviço dele antes mesmo de iniciar a execução das suas operações, porque ele existe formalmente, para além de um contrato ou estatuto social, para além de um anúncio. Aquilo que ele diz fazer, ou aquilo que ele tem a intenção de fazer, como, por exemplo, desenvolver um serviço de manutenção de helpdesk por assinatura, ele dá um nome, por exemplo, Carlos Helpdesk. Tá. E logo abaixo de Carlos Helpdesk, ele diz tudo aquilo que a Carlos Helpdesk faz. Ele constitui uma marca. Essa marca em si dá valor ao negócio, dá um valor inestimável ao negócio. Então, a sua intenção, o seu propósito registrado, sacramentado como marca, ele torna verdade aquele seu primeiro propósito de ajudar pessoas, de escalar o seu negócio, de trazer a inovação e assim por diante. Rafael, certo momento, numa rodada de negócio, eu conversando com uma especialista em marcas e patentes,
Ela me disse que o ativo de uma marca, inclusive, ele serve até como investimento. De repente, você deixar como garantia num banco para buscar um valor para você investir na sua empresa. Certamente. O tanto poder da marca, né? É um dos ativos mais sólidos que as pessoas podem ter. É um ativo... Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixar um gancho para você. Um dos ativos mais sólidos que, de repente, a empresa pode ter, e me corrija se eu estiver errado, na maioria dos casos as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem disso e deixam para depois. Quando o negócio acontecer, eu vou passar a ter tudo isso. E eu te diria que o negócio ele existe a partir da formalização, na forma de um contrato, o estatuto social, ou o acordo que você vai ter com seus sócios ou parceiros. A empresa ela vai circular um produto ou serviço. Se a empresa vai circular um produto ou serviço, é primordial que você se distingua das demais empresas e se torne conhecido. Isso é marca. Isso é a marca. Isso é uma das muitas possibilidades aí de ativos de propriedade intelectual. E a marca, ela, ao menos em princípio, é claro que a força dela vem do sucesso da empresa, vem da qualidade dos serviços, mas ela independe para existir, ao menos de um ponto de vista legal, do sucesso inicial do empreendimento. O empreendimento ele vai fazer sucesso no curto, no médio, no longo prazo. Só que tornar-se conhecido, ao mesmo uma coisa que se retroalimenta, até engraçado. Tornar-se conhecido depende da consolidação da sua marca, que é um ativo, inclusive, negociável, né? É um ativo que pode lhe trazer... Ela pode ser usada como uma garantia numa operação. Exatamente, ela pode proporcionar um aporte financeiro, ela pode ser cedida a terceiros se ela for uma marca de fato interessante. Isso vale mais especialmente, registro de marca. Você pensa sempre nas grandes marcas, nas grandes empresas. Eu acredito muito na força da marca local. Aquele comércio conhecido, né? No centro da cidade... Eu gosto disso também. A gente tem aqueles bares conhecidos pelo nome do dono. Uhum. E muitas vezes esses ativos estão perdidos por aí, né? Eu não vou fazer propaganda de bares e restaurantes. Além do centro da cidade, nós temos muitas adegas, barbearias, centros de estética, com propostas interessantíssimas, referências locais, que não consolidam a força da própria marca, que não valorizam, né, o próprio negócio, simplesmente fazendo o registro de sua marca, ou ainda protegendo o seu nome empresarial, né? É uma pena, mas nós esperamos difundir cada vez mais essa cultura. Rafael, do que você falou aí, eu já peguei outro gancho também, que eu acho que você vai levar para a rodada de negócios, importância do ativo da propriedade. Tudo a ver com SaaS, né? Tudo a ver, né? Tudo a ver com SaaS. E é muito comum que a gente vai acabar entrando em outros temas. Uhum. O profissional que atua na área de tecnologia da informação, atuar como pessoa jurídica. Eu não vou adentrar nessa questão mais polêmica de vínculo empregatício, de terceirização irrestrita e tudo mais. Mas desde a faculdade, o profissional de TI, ele é condicionado a desenvolver novas soluções e inovações. Raras vezes eu tenho primos, amigos muito mais jovens concluindo o curso universitário. Desde a universidade, uma das tarefas desse estudante, futuro profissional, é atuar no desenvolvimento dessas soluções, dessas inovações, etc. E raras vezes esses grupos de estudantes que fazem os TCCs juntos, desenvolvem ali as linguagens e tudo mais, tentam fazer o registro desse ativo. É uma outra modalidade, não uma marca, mas desse modelo de utilidade ou dessa patente, se for o caso, né? Então você já sai para um mercado que usualmente te absorve como pessoa jurídica, você atua o tempo todo com inovação e novas soluções também,
mas não cuida desses ativos que você vem produzindo desde antes de ingressar no mercado de trabalho. Então, se você for ser contratado como pessoa jurídica, um profissional da área de tecnologia, por exemplo, é fundamental que você cuide da valorização da sua empresa e tenha, além do bom currículo, além da descrição de tudo que você fez e é capaz de fazer, tenha um registro formal disso, tenha um ativo que você possa, inclusive, negociar no mercado. Né? Tá, mas uma circunstância do SaaS, do software como serviço, ele também tem alguma coisa a ver com essa questão da contratação do PJ? Absolutamente. Legal. Absolutamente. Tem, porque é uma questão que vem já de décadas, né? Na área de tecnologia, ainda mais quando a gente fala em empresas que vêm de fora e tudo mais, a coisa mais comum do mundo é a contratação de pessoa jurídica por pessoa jurídica. Só que a gente acaba entrando em outras áreas sensíveis, né, da legitimidade da contratação. A única dica que eu poderia dar nesse momento é: olha, se você pretende contratar um prestador de serviços, conheça e contrate um profissional que vai te orientar da melhor maneira e vai implementar um contrato de prestação de serviços válido, com todos os requisitos legais previstos no Código Civil, com todas as dinâmicas de negociação devidamente registradas, inclusive a questão da opção pela contratação nesse regime. De resto, eu deixo com o pessoal da área do trabalho. Temos um tema aí importantíssimo pendente de julgamento no STF, inclusive, são reiteradas as decisões nesse sentido. Então, essa questão da contratação como PJ conversa diretamente com a área de SaaS, e a área de SaaS, ela pressupõe, né, a empresa SaaS, pressupõe, né, o devido registro e a devida gestão de todos os ativos de propriedade intelectual na modalidade industrial. Uma outra legislação, uma lei para direito autoral, para direitos de autor, uma outra lei que trata dos ativos de propriedade industrial, mas qualquer empresa de tecnologia depende essencialmente da criação, gestão e manutenção desses ativos, do acompanhamento rigoroso da revista do INPI, que sai semanalmente, na falta de um registro prévio, a demonstração de que já vinha se utilizando daquele modelo anteriormente, e assim por diante. Então, é isso, né? A atividade intelectual, seja na parte artística ou industrial, ela não depende, mas a economia moderna, a era digital, demanda uma gestão um pouco mais rigorosa dos ativos de propriedade intelectual, seja na forma de direito do autor, seja enquanto ativo de propriedade industrial mesmo. Marca, patente, modelo de utilidade, etc. Tá, a gente conversou também no bastidor. Eu adoro improvisar, meu Rafael. Adoramos. Eu tenho algumas perguntas aqui feita pela produção, que não está aqui, que eu vou te fazer, que foi conversa de bastidor. Que eu acho também um gancho a gente vai esquecer um pouquinho o SaaS aqui, tecnologia, mas é um gancho no que a gente tem conversado, voltando à questão do ativo da propriedade intelectual. O que você vai levar para rodar de negócio quando você fala que atua na moda? Na moda, veja só. Eu me especializei. Para mim é algo novo, viu, Rafael? Eu me especializei em advocacia consultiva, essa coisa bem geral, principalmente voltada ao direito civil, direito de empresa, direito contratual, tá bom, dos ativos de propriedade intelectual. E me apareceu ali uma nova especialização. Eu estou, né, inclusive, fazendo-a agora, chamada Fashion Law e Direito do Entretenimento. À primeira vista, eu falei, do direito do entretenimento. Tá. À primeira vista, eu achei achei mais um curso, ou mais uma tentativa de inovar, que o direito ele vive em constante transformação, mas às vezes a reinvenção da roda te leva para os mesmos lugares, etc.
Eu sempre tive um certo apreço pela área da moda. Eu sempre tive um certo apreço. Minha irmã foi produtora de moda há muitos anos e tal. E aí eu falei, nossa, de curiosidade, depois de ver essa questão do fashion law, mais 2 ou 3 vezes, uma amiga já havia me falado que eu tinha tino para coisa do direito do entretenimento, atuei na área de dança, ainda que como entusiasta, como aluno bolsista por muitos anos. Uma amiga falou, olha, direito do entretenimento e tudo mais, e aquilo não me interessou. Na época eu era viciado em litígio, processo civil, processo do trabalho, processo penal. Eu vi direito da moda e do entretenimento e fui examinar a grade. Foi tiro e queda, foi amor à primeira vista. Rafael, eu te falei também... Pela área da moda e do entretenimento. Te falei também nessa conversa, eu tenho mais de 500 rodadas de negócio, cara. Sim. Muitas delas do Sebrae, enfim. Eu nunca vi isso daí, nenhuma rodada. Direito da moda. Que legal, cara, se levar essa novidade para lá. Mas os ativos de propriedade intelectual e industrial, eles são a alma. Conversam bastante. São a alma aí, né? do mundo fashion, do mundo da moda, né? É. Enquanto negócio, enquanto business, é fundamental. E a coisa mais comum do mundo, a gente sempre acaba voltando para aquela primeira casa. É a pessoa que, de repente, se forma em moda, faz um curso de modelista, faz um curso de design, ou tem talento, atuar em alguma área correlata. Atuar por conta ali, fazendo operacional, vendendo para fora, etc. e tal, faz uma parceria ali, que vira uma sociedade irregular, uma sociedade em comum. Aí, estou crescendo agora, eu vou correr atrás de tudo isso. Quando, na verdade, o que é a moda sem marca? É isso que eu te pedi. Me dá um exemplo mais concreto do direito do entretenimento, cara. Do direito do entretenimento? Um exemplo mais concreto, um direito da moda, não sei se você pode citar algum cliente, alguma coisa. Eu vou trazer 2 situações aqui dessa parte de moda e entretenimento. O que é uma empresa de moda sem marca? Eu posso imaginar, quando você fala moda, eu posso imaginar vestuário. Você pode imaginar vestuário, você pode imaginar o desfile de moda, você pode imaginar uma conversa como essa, né, que a gente faz o crossover entre moda e entretenimento. Então, você tem a moda enquanto produção, a moda enquanto design, tem o desenho, né, que é um ativo importantíssimo. Você tem a marca, que pode ser tanto escrita, quanto um logo, quanto a posição de uma etiqueta ou de uma costura na sua roupa. Eu vou te dar uma dica. Uma das marcas de jeans mais famosas do mundo, ela tem uma marca posicional, ela tem uma etiquetinha de uma determinada cor que vai num determinado lugar da peça, num determinado lugar do bolso, e uma costura que passa por trás da calça, passa por esse bolso, como um desenho. Isso é uma marca posicional. E é uma coisa que, se alguém copiar, certamente o titular ou representante dessa marca de moda aqui no Brasil fala, opa, estão me copiando, eu tenho direito a essa marca posicional. Essa é uma coisa. A questão do direito do entretenimento, né? Voz, imagem, execução de obra artística, a própria contratação dos eventos, toda a cadeia de suprimento e produção, aí entra um pouco do direito do trabalho, etc. Então, o fashion law e direito do entretenimento, ele contempla todas as áreas que vão se relacionar ao negócio enquanto business, mas, obviamente, não se limita àquilo, mas há uma especialização, uma ramificação, né? Quanto mais específica for a atuação de qualquer profissional, eu acredito que melhor vai ser o atendimento dele e a relação com o meio. Então, é basicamente isso, né? Os contratos de transferência de tecnologia, temos a questão da internet, da Web3 agora, com a inteligência artificial, com as impressoras 3D, temos a questão da internet das coisas, temos a tecnologia, inclusive a tecnologia cripto, né? Os tokens não fungíveis, etc. e tal. Então, a minha especialização em moda vai por esse caminho, né? Parte, claro, dos ativos de propriedade intelectual, principalmente a propriedade industrial, e conversa essencialmente com um direito empresarial voltado à pequena
e média empresa, e também pelos direitos da personalidade, pelas relações de trabalho e tudo mais que pode envolver aí essa que é uma das grandes indústrias da humanidade desde sempre. O Né? Rafael, também não está aqui no script que a produção fez aí para mim, para a gente bater esse bate-papo, mas a minha cabeça já estava com o que eu te falar, cara. E você já deu outro gancho aí. E essa maluquice de AI, meu? Por exemplo, hoje, pô, eu gosto bastante desse assunto aí, tá? Uhum. Tem uma plataforma que chama Suno, ela faz música. Eu já fiz várias musiquinhas lá, eu curto pra caramba. O Google também agora entrou nessa briga aí de fazer música, enfim. E eu já vi algumas músicas, mas muito parecidas, cara. Muito parecidas com músicas originais. Me fala um pouquinho essa treta da IA aí. Aonde a gente vai parar com esse negócio? Bom, opiniões e opiniões. Né? Tá. O que mais se diz é que a inteligência artificial ela vai tomar o lugar de N profissionais e acabar com Você acha a que faz sentido humanidade como conhecemos. Sim e não. O que acontece? O carro, ele tomou o lugar de todos os carroceiros? No médio, longo prazo ali, quando o primeiro projeto, né, de carroça motorizada veio, as pessoas primeiro riram, depois ficaram apavoradas, etc. e tal, e surgiu toda uma indústria automobilística, né, começando pelo design, passando pela produção, passando pela revenda, chegando na manutenção e até o descarte, né, lá no ferro velho. Isso gerou uma indústria. O mundo não acabou, a humanidade continuou. Isso também acredito que o pessoal que trabalhava na Olivetti tenha ficado apavorado com um boom da informática, lá no tempo do www, né, nos anos 80 e 90. Então, um mercado surge e substitui o outro. A questão da inteligência artificial, ela nos coloca na seguinte posição. Olha, o trabalho enquanto commodity, ele vai deixando de existir, ele vai sendo substituído cada vez mais pela automação. Só que isso aconteceu ao longo de todo o século XX, um processo contínuo. Então surgirão outras funções e outros trabalhos. Em algum momento, o domínio, pelo menos no que diz respeito ao uso da inteligência artificial, vai ser uma questão fundamental no mercado de trabalho? Eu acredito que sim. Mas o grande nó da questão da inteligência artificial é o seguinte: você me contou agora há pouco que brinca ou compõe música ali nesse aplicativo de inteligência artificial, o Suno. Suno. Muito bem. Você lê os termos de uso do Suno? Cara, posso ser bem sério com você? É tanta coisa, tanta letrinha que a gente assina lá e não li. Se eu falar para você que eu não li, acho que a galera está assistindo a gente também, ninguém lê. Você usa algum outro tipo de inteligência artificial generativa? Cara, Google, ChatGPT, Gemini, que na realidade o Gemini do Google, ChatGPT é o que eu mais gosto. Então, eu vou te fazer duas surpresas. Vai lá. Uma... É boa ou ruim? Se for ruim, nem fala, hein? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Todos esses termos de uso, eles têm uma parte dedicada à questão da propriedade intelectual e da criação auxiliada pela ferramenta. Depois você, quem está nos assistindo, dê uma olhada. Todos eles mencionam que são termos enormes, etc. e tal. Você, como consumidor habituado, é uma coisa, se eu não assinar isso aqui, eu não vou poder usar uma coisa que eu preciso, mas leiam e tirem suas próprias conclusões sobre essa questão da titularidade da criação artística ou intelectual feita via inteligência artificial. Muito importante. Então, algumas inteligências artificiais, que eu não posso falar de todas, afirmam que se você criar alguma coisa de inteligência artificial, ela será detentora dessa propriedade intelectual, ou poderá, pelo menos, explorá-la. Então, se você está criando algo a valer mesmo, de repente, o uso moderado da ferramenta de inteligência artificial ou uma leitura atenta a esse termo de uso possa vir a fazer toda a diferença. Uhum. Essa é uma situação. A outra situação. Inteligência artificial generativa, a maioria delas hoje em dia tem a possibilidade de você
resumir, interpretar qualquer documento. Isso. Em todas elas, isso não vem bem no termo de uso, vem um aviso sempre de rodapé, para você não compartilhar documentos e informações confidenciais. Sensíveis, isso, exatamente. Sensíveis, porque assim, o provedor da inteligência ele é responsável e tal pela guarda dos seus dados, coisa e tal, mas tudo o que se faz ali, naquela nuvem, naquele dispositivo, é usado para treinar a inteligência artificial. Então, se você tem alguma informação de mercado, alguma informação confidencial, seja de cunho pessoal, empresarial, industrial, não faça uso da inteligência artificial. O que eu posso dizer, a inteligência artificial é muito útil, ela não é bem uma novidade, a massificação dela sim é uma novidade, mas ela não vai te substituir, desde que você, usuário, não se substitua por ela. Então, conheça bem os termos de uso da sua inteligência artificial e saiba o que compartilhar e o que não compartilhar com a inteligência artificial. Não, caramba, você falou um negócio aí que eu vou voltar, acho que para quem está assistindo a gente, eu acho bem importante, principalmente os pequenos empresas, pequenos e médios empresários. Tá, se eu entrei lá no ChatGPT, me ajude a criar um logo para minha empresa. Começa a conversar com o chat e criei o logo. Aquele logo não é meu? O logo... Depende sim ou não, como é que é? Sempre depende. Você deu especificações. Isso, mas quando você fala no termo de uso, que ela tem parte da propriedade, é dela... O que acontece? Você criou uma marca. Isso. Falando em legislação brasileira, se você criou uma marca e ela tem condições de ser registrada, você criou, ela é sua. Então, você está designando mais do que o símbolo. Se ninguém mais usar aquele símbolo, você está designando um determinado produto ou serviço. Tá. Ok, você criou por exemplo, eu criei no ChatGPT. Se eu fui no INPI, contratei esse escritório e fomos lá para o INPI, né? INPI. Saiu o registro lá, a chancela, a marca é minha, mesmo foi criada no ChatGPT. Sim. Tá bom. Amanhã ou depois, alguém pode falar, olha, mas eu criei essa marca no ChatGPT tanto tempo antes. Ou eu criei essa marca tanto tempo antes, o ChatGPT me roubou e passou para ele, eu consigo provar que eu utilizava essa marca antes. Putz, cara. Entende? Porque você não sabe de onde vem aquela informação. A gente fala inteligência artificial e tudo mais, mas o meio digital ele não é inteligente, ele trabalha com base numa informação que já existe. Mas se o NPI homologou essa marca, é sua, pode ter essa reviravolta ainda? Amanhã ou depois, alguém pode falar, não, olha, eu já executava esse mesmo tipo de serviço, um serviço correlato, e já utilizava essa marca ou coisa parecida. Tá. Então, o ChatGPT me roubou e repassou isso para um terceiro. Ou a pessoa não vai nem saber que se trata do ChatGPT. Tem um dispositivo específico na lei de propriedade industrial a esse respeito. Você registra. A pessoa pode se opor, falar, putz, eu não registrei antes, a marca não é minha. Mas eu consigo demonstrar que eu já usava uma marca muito similar antes desse registro e que eu fui o primeiro a utilizar essa marca. Então, sim, você pode ter uma surpresa. Claro que é um cenário hipotético, né? Tá. Ele é tão possível quanto improvável. Mas é uma questão, porque a inteligência artificial generativa, ela não é inteligência e nem generativa. Ela é um programa de computador hiper, mega sofisticado que trabalha com base nas informações que ela foi absorvendo via web, via treinamento, etc. e tal. Experimente pedir para uma inteligência artificial criar um modelo e descreva esse modelo. Uma hora ou outra vai sair um modelo parecidíssimo com você ou comigo. E ficaremos nessa briga para saber se, olha, a inteligência artificial roubou uma foto minha ou fez uma coisa baseada na minha imagem, sim ou não. São todas demandas aí passíveis de surgirem nos próximos anos, até nas próximas décadas. Mas é o que eu digo, cuidado principalmente com trabalhos intelectuais de criação. Vou escrever minha tese de mestrado. Não só a questão da fonte, a questão de que você está criando uma
co-criando com uma inteligência artificial, e amanhã ou depois, a depender do desdobramento disso que você está criando, essa Big Tech, né, que é a expressão corrente, pode vir a reivindicar ali uma coparticipação ou a coautoria de uma obra isso que eu ia te falar. Que era para ser sua. No mundo de infoproduto, né, cara, existe muita questão da coprodução. Então, essa Big Tech pode exigir o direito de coprodução. Imagine que isso se torna uma startup ou uma empresa bilionária. Não, isso foi criado aqui, na base do ChatGPT. Nós co-criamos, o cara usou o meu software, etc. e tal, toda a ideia, o conceito, etc. e tal, foi compartilhado, né? Ele colocou, nós do direito falamos ementa, né? Ele colocou um prompt ali e nós geramos isso, e ele trabalhou em cima do prompt. Então, assim... Já existe algo palpável disso daí, Rafael? Você já teve alguma informação palpável disso? Olha, a grande pérola até o momento... Ou a gente não pode comentar aqui também? Não, a gente até poderia, mas a grande pérola nesse momento vem do próprio termo de uso desses dispositivos. Se não houvesse intenção das empresas nesse sentido, ou se elas não estivessem de olho nessa possibilidade, essa possibilidade não estaria inserida ali. Eu posso te contar uma anedota que não diz respeito à área de tecnologia, mas sim ao direito do entretenimento. Aquela rede de televisão muito famosa no Brasil tem um grupo de autores e tal, todos muito consagrados, etc., que recebem X quando estão escrevendo, né, quando estão com novela no ar, X quando não estão com novela no ar, X menos alguma coisa quando essa novela passa num horário alternativo ou num canal alternativo. E ali, pelas tantas, havia um dispositivo dizendo que esse autor de novela, ou que os autores de novela em geral, receberiam como se estivessem escrevendo pela primeira vez, se por alguma fatalidade ou por algum acaso a novela fosse reexibida no horário original, em um dos horários principais, aquela grande emissora de TV, a gente vai ficar fazendo muito mistério. Bom, aconteceu duas coisas. Um enxugamento de gastos, grandes medalhões foram sendo dispensados dessa casa. Um desses autores estava de aviso e aconteceu uma coisa chamada pandemia, e não podia mais ter novela. Naquele horário das 21, e houve uma reexibição. E essa mesma pessoa contou em outro podcast o seguinte: olha, a pandemia foi lamentável, mas eu nunca pensei que um dia eu fosse sair daquela casa, e também nunca pensei que aquela cláusula escondida no meu contrato fosse garantir a minha aposentadoria em Portugal. Então, se alguém pensou em colocar aquilo num contrato, isso vale para todo contrato, para todo negócio. É porque há uma possibilidade, ainda que remota, de que aconteça. Como eu te disse, algumas coisas são tão possíveis quanto improváveis. Mas imagine que eu fosse um ator de novela e você, Carlos, um grande diretor. Muito bem. E aí você me contrata para a sua emissora. Você é um executivo de uma emissora, etc. e tal. E eu cedo todos os meus direitos ali de imagem, direito etc. de imagem, e tal. Cedi meu direito de imagem para você poder explorar, etc. e tal, minha participação naquele programa ou novela. E passam-se uns anos, surge um negócio chamado streaming. E ninguém nunca imaginou esse streaming. E é um grande negócio eu reexibir obras no streaming. Opa, vamos renegociar aqui. Tem um ativo novo para negociar com você, né? O direito de imagem ele é limitado à finalidade primária dele. Da novela, nada a ver de streaming. E se lá na época do www, algum advogado mais atento tivesse pensado, olha, pode ser, eu não sei como isso vai ser, como isso aconteceria, que um belo dia, tudo isso que você está produzindo seja passível de exibição numa plataforma online, quando ainda nem se usava a expressão online. Aquilo não existia. Estava engatinhando. Aí tem a lenda do livro que o Bill Gates escreveu falando de como seria a questão da Netflix e do tablet e do disso e daquilo. Então, a atenção com... A gente vive hoje, né? Tudo tem que ser feito para hoje, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, mas ter um olho no futuro e nas possibilidades do futuro é
é parte fundamental de qualquer negócio, de qualquer atuação profissional. E se lá em 89, 88, quando gravaram A Rainha da Sucata, tinha aquele elenco maravilhoso... Que foi essa novela que você está falando? Também, uma das, Tá, muitas, né? tá. Isso se repetiu na década de 90. Tá bom. Aquele executivo lá de cima tivesse imaginado, olha, essa coisa do computador, por enquanto, serve para notícia e pesquisa. Qual a possibilidade disso aqui exibir vídeo e de a internet poder rodar minha novela daqui a X tempo? Entretenimento. Então, eu tenho que conseguir a cessão do direito de imagem para novas plataformas. Aí ele teria que se dar o trabalho de conhecer a expressão online. Ou o termo streaming teria que estar perdido em algum lugar. Por isso que eu digo que eu não sei bem, no futuro, se não teremos algumas disputas entre algumas big techs e alguns autores de tese de doutorado, de mestrado, autor de alguma invenção, autor de algum produto literário, de alguma composição musical, que é o seu caso, etc. Uhum. Posso dizer, usem com cuidado e com moderação. Não, cara, eu vi esses dias, não faz muito tempo, não, que produtores de conteúdo, por exemplo, jornalístico, eu gosto de ver bastante política, eles queriam cobrar do Google aquela informação que o Google exibe na parte orgânica. Então, faz sentido isso aí? Sim e não, né? Porque a matéria jornalística, devidamente creditada, ela teoricamente não é uma produção passível de remuneração, mas atente-se bem, de remuneração enquanto direito autoral. Uma matéria jornalística, um produto jornalístico devidamente creditado. Mas, uma vez, e eu já ouvi isso de alguns cientistas, de alguns críticos, etc. e tal, há um fato, né? Direta ou indiretamente, todos nós, humanidade, passamos a gerar conteúdo, a produzir conteúdo para N plataformas, né? Poderia citar o Google e o YouTube como duas das principais plataformas, sem recebermos a devida remuneração para isso, né? O YouTube resolve isso parcialmente com a monetização dos canais, a pessoa que se sentir prejudicada pela exibição do seu material, da sua imagem em algum canal, pode denunciar lá, se insurgir contra isso, negociar diretamente com o canal. Agora, em termos de produção científica ou produção jornalística, o Google teria que remunerar esse jornalista pela reexibição ou pelo achado? É interesse do jornalista ser lido, né? Tá aí uma disputa bastante interessante. Além do mais, o Google ele hoje em dia tem aquela primeira explicação que você consegue se aprofundar pela inteligência artificial, mas ele tem que voltar na gênese da coisa. O Google ele indica links, né? Ele indica fontes. Isso. E ele, no máximo, com a inteligência artificial, eu não sou da área de informática, então estou arriscando aqui um palpite, e o legal da caixa de comentários é que você amplifica o debate. A inteligência artificial do Google, para pegar que é uma plataforma de pesquisa, ela, no máximo, sintetiza o conteúdo vindo de outras fontes e acredita essas outras fontes, sejam sites jornalísticos ou não. Então, não sei se a briga aí seria bem com o Google. Uhum. Tá aí uma coisa interessante de se debruçar. Até porque também o Google não está usando isso para fim comercial, né? Diretamente não, né? Mas qual é o grande comércio do Google? A sua atenção, o tempo de tela. Uhum. Você frequenta o Google, pesquisando no Google, você acessa os anúncios do Google. Então, o Google ele não cobra, entre aspas, do usuário que está lá pesquisando. Mas há um mercado que orbita, né, o Google. Então, o comércio, não acontece o comércio direto, mas a atividade do Google, como de outras plataformas, é eminentemente comercial. Bacana. Você que está assistindo a gente, fica à vontade para fazer qualquer tipo de comentário aqui no YouTube. Aqui. Meu amigo Rafael Guilherme vai responder. Vai estar a nossa rodada de negócios dia 31 de março, né? Com certeza estaremos lá. Vai ser muito top essa rodada de negócios aí. E eu quero te perguntar, Rafael, a produção mandou aqui para mim, eu estou com um pouquinho de dúvida nesse último tópico aqui.
Propósito da empresa e do empreendedor no contexto do direito, contrato empresarial, eu acho que foi algo que já falamos. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? A esse respeito, assim, propósito, verdade e intenção. Quanto menos genérico o empreendedor for, maiores são as chances do negócio prosperar. Com mais qualidade se consegue produzir uma estrutura jurídica de negócio. Seja um negócio entre pessoa física, um contrato civil, entre pessoa jurídica e pessoa física, entre pessoa jurídica e pessoa jurídica. Então, conhecer o outro, ouvir o outro e não ter a reserva mental. Então, por exemplo, imagine uma empresa na área de construção civil. Ela vai tomar parte ali numa terraplanagem, ou num procedimento qualquer de um terreno, e ela é uma pequena empresa, ela é uma média empresa. Então, você tem um risco do negócio desproporcional à capacidade econômica inicial dessa empresa. E eu aqui, enquanto contratante de serviços, de repente, não tenho como contratar uma empresa que tenha a capacidade de assumir tal risco. Não valeria a pena, em vez de fazer, beleza, o cara ele não vai dar conta de tal risco, não vai dar conta do serviço, beleza, eu vou arriscar aqui com ele. Se ele não conseguir fazer o serviço, eu coloco ele para fora sem multa contratual, vejo o que faço, ou pior, aplico-lhe uma multa, pois ele não conseguiu fazer o serviço, e sigo com a minha vida, etc. Então, primeiro, num caso como esse, a finalidade não é a boa execução do trabalho, e você não pretende economizar, né, contratando uma empresa menos conhecida ou menos expressiva, mas que demonstrou ali boa vontade, confiança, etc. Então, por que não colocar no contrato que vocês estão dividindo o risco daquele negócio, que vocês estão limitando o risco daquele negócio a um determinado valor? Para fora do âmbito da prestação de serviços, uma outra coisa que acontece bastante. De repente, estamos aqui começando uma pequena empresa de tecnologia, ou uma pequena empresa de marketing. Eu entro como investidor. Há dois sócios, podem ser pai e filho, ou dois amigos, etc. A intenção dessas duas pessoas, de repente, é constituir ou construir um meio de vida. Uma empresa próspera, tocar a vida. Tira um prolabore legal, no final do ano a gente divide o lucro ali, e segue aqui, um negócio que se sustenta e nos provê, de certo modo. E eu, investidor muito mais abastado, entendo o quê? Não, eu acho que vale a pena eu investir, valorizar aquela empresa, valorizar os ativos de propriedade intelectual, e quando a empresa prosperar e chegar a um valuation X, eu vou querer vender tudo ou a minha parte. Percebe a diferença de intenções? Uhum. Agora, perceba a importância dessas duas intenções se conversarem e chegarem a um bom acordo e traduzirem esse bom acordo no instrumento contratual ou no instrumento societário. Isso pode se traduzir num direito de preferência, isso pode se traduzir numa coisa que a gente chama de shotgun. Olha, se a empresa estiver num patamar de valorização X e eu lhe fizer uma proposta de X mais tanto, você é obrigado a me vender. Tá. Ou me comprar. Tá. Vê as possibilidades? Muito melhor do que esta pessoa ficar aqui com essa reserva mental, estas duas pessoas ficarem com esse receio e eles partirem para uma disputa de manobras empresariais, manobras jurídicas, muitas vezes até para um litígio. Então, olha, considerando a intenção, etc. e tal, investimento, eu sei que lá pelas tantas eu compro ou eu vendo. De preferência um para o outro. Ou você vai sair, você vai receber seu investimento em tantas parcelas, e nós vamos seguir daqui em diante já sem o seu investimento. Muito obrigado. Ou, já que você quer investir só para ganhar, por que você não investe num projeto específico e deixa eu com a minha sociedade aqui? Porque para mim isso é meio de vida. Uhum. Para você é dinheiro? Eu preciso do dinheiro e não te recrimino por isso. E eu amo minha empresa, não quero vender. É uma das muitas possibilidades. Então, você quer só investir? Então vamos fazer o seguinte, você pode investir em tal operação. A gente faz uma contabilidade à parte, instrumentaliza isso, por exemplo, mas não somente numa SCP, e vamos ser todos felizes, né? Que é a tal da sociedade em conta de participação,
e tal, você não assume os riscos da empresa, fica só no investimento e tudo bem. Agora, 3 sócios desejam valorizar aqueles ativos e vendê-los no futuro. Lá pelas tantas, alguém muda de ideia. Aí a gente tem muito a aprender com aquele pessoal antigo, né, da década retrasada ou retrasada. Fio de bigode. Aí vale o escrito, né? Uhum. Não, nada de fio do bigode. Porque as palavras, a conversa informal gostosa, como essa que a gente está tendo, elas vão-se com o tempo. Você muda, você não percebe que você mudou. Não é uma má intenção. As pessoas amadurecem, crescem, se casam, se separam, etc, etc e tal. Agora, se nós combinamos lá no passado uma determinada intenção e colocamos essa intenção no instrumento contratual, por isso que eu te digo, o instrumento contratual ele é jurídico, mas ele tem um cunho pessoal, ele tem que ter uma coisa do negociante, uma coisa do negociador em si. Porque a legislação hoje, desde 2019, principalmente desde 2021 também, ela dá um protagonismo maior, prometo que é o único palavrão jurídico, se eu já não falei algum, ela dá um protagonismo maior para tal da autonomia da vontade. Então, se você revela as suas intenções no preâmbulo, segundo o palavrão jurídico, a parte que vem antes da descrição do negócio, você revela essa determinada intenção no preâmbulo do seu contrato, ou do seu contrato de sociedade, ou do seu acordo de sócios, na dúvida, ou no caso de uma disputa, que infelizmente disputas podem acontecer a qualquer momento, aquele contrato, e isso é norma legal, ele deve ser interpretado segundo aquela intenção que você declarou, ou que vocês declararam, na época da celebração do contrato. Então, falou, olha, está claro aqui deste instrumento de sociedade ou desse acordo de sócios que a empresa atingindo um valuation X, mediante aferição, por fluxo de caixa descontado, ou o que for, etc. e tal, a empresa teria que ser colocada à venda, ou teria que se abrir o capital da empresa, a empresa teria que se abrir a novos investimentos, ou um sócio poderia comprar do outro mediante oferta, que em recusar dessa oferta, o sócio que recusou tem que comprar do e assim por diante. Então, assim, o recado final, além de pensar como empresa desde o início e saber quais são, além das prerrogativas e necessidades, quais são os ativos de uma empresa, tudo o que forma uma empresa, o recado que eu teria para dar para você, jovem empreendedor, jovem estilista, jovem designer, jovem profissional da tecnologia da informação, seja transparente consigo mesmo, com os seus parceiros e com o seu advogado em todos os negócios. Essa transparência, essa intencionalidade deve se refletir em todos os negócios, em todos os instrumentos contratuais, em todos os contratos que você vier a celebrar. Legal. Rafael, chegando no final aí, cara, muito obrigado. Olha um monte de fio aqui. Eu que agradeço. Obrigado por visitar nossa casinha aí. E considerações finais, o que o Rafael Guilherme vai levar para a rodada de negócios? Bom, das oportunidades, né? A missão do advogado, e mais precisamente a missão do Rafael Guilherme, viabilizar propósitos, viabilizar intenções. Então, acordo de sócio, contrato social, de modo geral, viabilidade de marca e de ativo de propriedade industrial, contratos personalizados, né? Eu citei aqui algumas ferramentas jurídicas. Eu, pessoalmente, nada contra, enfim, mas eu não gosto muito de usar o termo produto jurídico. A minha intenção, enquanto advogado empresarialista, focado na questão da pequena e média empresa, da startup, do setor de moda e entretenimento, é entender precisamente a alma do seu negócio e a intenção do empresário, do sócio, do contratante e do contratado. Então, a solução jurídica, ela nunca vem pronta, ela é construída a partir da intencionalidade, a partir do propósito, a partir da verdade do empresário, do cliente, do contratante. Muito obrigado.
Obrigado, Rafael. Você que está nos assistindo, obrigado também. Curta aí o vídeo aí, compartilhe. Se não está inscrito, se inscreva no canal, dá essa moral aqui por Rodadas Brasil e até a próxima.